E aí, meus manos de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo. E o título do vídeo de hoje, né, o tema, é sobre o comportamento, o hábito de mentir, que é bem comum, né, hoje em dia, com relação às mulheres. A gente vai descobrir algumas motivações, alguns pontos bem interessantes que fazem, né, que contribuem com que as mulheres continuem esse comportamento de mentir bastante. Óbvio que é um comportamento natural, né? A mentira, ela é um comportamento comum entre os seres humanos e, na verdade, mesmo acontece por diversas razões que são infinitas. Mas é bem comum, né, que quem se relaciona com mulher, quem tem um convívio maior com mulher, perceba que realmente mulheres costumam muito esconder, mentir, fazer diversos truques, né, psicológicos para escapar de situações ou, enfim. Primeiramente, é interessante a gente perceber que existem alguns tipos de mentira. Geralmente existem mentiras que são pequenas, né? E que são, de certa forma, inofensivas, e outras que são grandes e podem ter um impacto enorme na vida dos outros ou na vida dela mesma. E como eu comentei, a motivação, né, o motivo por trás dessas mentiras podem variar conforme o contexto, a intenção e o objetivo da pessoa que está mentindo. Primeiramente, é bem interessante perceber que as mentiras brancas, né, como a gente conhece, que são mentiras pequenas, elas são feitas diariamente e elas servem, tem até uma função social de manter a ordem. Ou seja, muitas das vezes você vai fazer algumas mentiras que, na verdade, não tem muita relevância. Vamos supor que você está na casa de um amigo seu e daí ele oferece alguma comida, ou então a mãe dele oferece alguma comida, e simplesmente você vai mentir dizendo que não quer, ou você vai mentir dizendo que já se alimentou. Então, na verdade, nessa situação, você simplesmente fez isso porque você não queria incomodar, tá ligado? Ou porque simplesmente você se sentiu desconfortável naquela situação. Então, uma mentira desse nível, ela não tem uma relevância muito grande, tá ligado? Até porque muitas das vezes até a pessoa que está oferecendo está meio que mentindo, né? Tá só cumprindo uma função social que é aqui do nosso país, que é simplesmente oferecer, né? E geralmente a pessoa que você oferece, ela também tem um sistema, né, inconsciente que é para recusar naturalmente aquela oferta, para não querer incomodar, né? Então, a gente percebe que algumas mentiras que são pequenas e não tem muitos efeitos negativos, elas têm sim uma função social e elas acabam sim facilitando a sobrevivência, né, ou então o funcionamento natural da sociedade. Mas, por outro lado, existem grandes mentiras, né, como a fraude da paternidade, que é basicamente uma mulher dizer que o pai é um cara, mas na verdade ela sabe que o pai não é ele. Então, o cara vai ter uma despesa durante 18, 20, 25 anos e que vai, né, atrapalhar basicamente a vida desse cara, porque simplesmente esse cara não teve nenhuma responsabilidade com relação a isso, e a mulher simplesmente porque ela iria ganhar um afago social, né, ia ganhar ali um apoio financeiro, um apoio social, acaba fazendo essa mentira que prejudica muito a vida do outro cara, tanto em questão de tempo, em questão de dinheiro, em questão de esforço, enfim. Como eu comentei, existem infinitas motivações para que alguém minta, tanto homem como mulher. Como o vídeo aqui é focado na Red Pill, né? Basicamente a gente vai focar por que as mulheres mentem tanto. Como eu falei, né? O canal é focado na Red Pill. Então, a comunidade, né, Red Pill, justamente diz que na Blue Pill existe simplesmente a retirada de culpa de comportamentos femininos, né? Existe uma retirada de responsabilidade do comportamento feminino. Logo, quando um homem mente, ele é muito mais penalizado do que quando uma mulher mente. Os pontos, né, os motivos que eu separei aqui, que são motivos interessantes para que algumas mulheres acabem exercendo, né, esse poder, esse comportamento de mentir, em primeiro lugar, a autoproteção. Basicamente, né, as mulheres elas podem acabar mentindo para evitar alguma consequência negativa ou alguma punição.
Óbvio que esses motivos não são exclusivamente das mulheres, mas se você for aplicar esses motivos para as mentiras femininas, você vai observar muito melhor por que é que elas fazem isso. Então, essa mentira para autoproteção, ela é bem comum em situações onde ela pode acabar, né, sendo punida ou acabar tendo algum problema ou conflito. Então, em situações que uma mulher está namorando e ela vai para alguma festa e ela acaba flertando com um cara, ela pode, né, acabar mentindo, dizendo que ela não tinha interesse em nada, foi o cara que insistiu ou foi o cara que fez X ou Y, simplesmente porque ela quer se autoproteger. Justamente porque haveria, né, uma punição que seria o término do relacionamento ou enfim, o corte de algum valor financeiro que essa mulher recebia, e simplesmente para que ela não perdesse isso, para que ela não fosse punida negativamente, ela pode acabar usando essa mentira para autoproteção. Outro motivador de mentiras que é bem relevante é a mentira para um ganho pessoal. Existe uma série de mentiras, né, que são contadas para obter algum tipo de benefício, tá ligado? Seja benefício financeiro, social, emocional, psicológico, enfim. Em algumas situações, a mulher pode simplesmente mentir para ter algum ganho de alguma dessas áreas. Possa ser que a mulher esteja em um relacionamento, mas simplesmente porque ela está em uma situação onde ela gostaria de ganhar a atenção de algum cara, ou então ela gostaria de ser mais relevante, ela pode acabar mentindo sobre o status de relacionamento dela, simplesmente para ela ter um ganho ali pessoal que interessa a ela. Logo, a gente percebe que na mentira da autoproteção, ela acaba mentindo para não ter perdas. E já nessa mentira de ganho pessoal, ela mente justamente para ter ganhos. Outro ponto que motiva muito as mulheres a mentir é proteger muitas vezes algo, né, ou alguém que ela preza muito. Ou seja, ela pode contar mentiras para proteger, né, outras pessoas, uma amiga dela, ou qualquer coisa do tipo. Muitas das vezes a mulher, a amiga dela tá traindo o namorado, né, dessa mina, e essa amiga dela pode muitas vezes proteger ela através de uma mentira para conseguir, né, ter essa vantagem, para ter essa proteção dessa amiga que ela gosta tanto. Ou seja, essa mentira ela é contada para evitar machucar, né, alguém, ou para que alguma amiga dela ou alguma coisa que ela preza tenha algum prejuízo. Outra característica que é bem relevante quando se fala sobre mentira é a questão da mentira para a manutenção da imagem social. Ela é bem comum, na verdade eu acho que é um dos pontos que realmente mais fazem as mulheres mentir, porque é justamente essa mentira, ela age como uma forma de manter ou de melhorar a imagem dessa pessoa perante outras pessoas. Então, muitas das vezes ela pode acabar se apresentando de uma maneira específica para que ela seja julgada como alguém de mais alto valor ou como alguém que seja, né, interessante naquele contexto social. Ou seja, muitas mulheres, né, quando estão com a quilometragem alta, elas acabam indo para a igreja para justamente ter essa manutenção de imagem. Ela justamente faz esse comportamento porque ela sabendo que se ela se comportar dessa forma, ela vai acabar sendo vista de outra forma socialmente, ela vai acabar sendo mais desejável socialmente. E isso faz com que ela tenha inúmeros comportamentos, que ela tenha inúmeras atitudes que vão fazer com que a imagem dela fique mais positiva perante a pessoa que está ouvindo a mentira. E outro ponto que eu separei aqui é a questão da conformidade social. Muitas vezes, né, a mina, ela mente para se encaixar em algum grupo ou para evitar ser excluída ou criticada, que é a mesma situação da mina que tem a quilometragem alta e vai para uma igreja. Simplesmente ela quer ficar encaixada, né? Ela não quer ser excluída, ela não quer ser criticada e ela acaba tendo esse comportamento justamente para haver uma conformidade social, para que aquela sociedade que vive ao redor dela, para que o grupo que ela convive
aceite ela com mais facilidade. E um ponto que é interessante, né, falando sobre esses motivadores de mentiras, é perceber como realmente não levando a situação como algo moral, né? Até porque mentira é algo imoral, mas acaba sendo uma ferramenta muito eficaz em várias situações. Logo, a gente percebe que muitas mulheres acabam criando esse padrão de comportamento onde elas mentem muito, simplesmente para que elas consigam, né, viver bem, para que elas consigam receber coisas que ela não receberia se ela assumisse não ser daquela forma. Questões de se encaixar em um grupo, questões de continuar recebendo benefício, questão de não ser punido, todos esses comportamentos fazem com que a sobrevivência dela seja fortalecida. E um ponto que é bem interessante, né, é que geralmente a pessoa que está mentindo, ela pode experimentar emoções ruins, como culpa, ansiedade, ou então ela pode até sentir emoções positivas, como excitação, como se sentir bem em ter fugido de uma punição. Ou seja, querendo ou não, de acordo com a personalidade da mulher, de acordo com o comportamento base da mulher, elas acabam tendo resultados emocionais, tendo resultados psicológicos diferentes. Muitas das vezes, uma mulher que viveu em um ambiente que é muito mais moral, que preza por não mentir, ela pode sim sentir, né, uma culpa e uma ansiedade muito forte, fazendo até com que ou ela revele a verdade ou então que ela se sinta muito desconfortável nessa situação. Mas em outras situações onde ela aprendeu com a mãe, aprendeu com a tia, aprendeu com alguma amiga que mentir ela vai acabar recebendo um benefício, ela pode sentir emoções diferentes, como excitação, sentir que ela venceu ali, sentir que ela é esperta, que ela é inteligente, tá ligado? Então, dependendo justamente da criação, da personalidade e do contexto daquela mina, ela pode ter mais facilidade de mentir ou não. E outro ponto interessante é que pessoas, né, mentirosos ou mentirosas experientes, elas acabam não sentindo culpa e nem ansiedade, ou sentindo uma leve culpa e uma leve ansiedade, que é justamente porque ela já se acostumou àquele padrão, ela já percebeu que ela ganha muito mais do que perde, então essas sensações negativas, como culpa e ansiedade, vão acabar diminuindo com o tempo. E essas sensações, né, de culpa e de ansiedade é justamente um sentimento que te mostra que você pode estar indo pelo caminho errado. Porque quando um mentiroso é pego, né, tem um prejuízo na imagem social desse mentiroso. Logo, esses sentimentos de ansiedade, de culpa, é meio que um aviso que se você for descoberto, você vai ter um prejuízo. Mas como eu falei, quando a pessoa é realmente experiente em mentir, ela pode, na verdade, sentir sentimentos positivos. Alguns pontos, assim, mais comuns, que são os motivadores mais comuns que fazem as mulheres mentir, são geralmente, né, mentiras sobre o que ela sente ou o que ela deseja. Geralmente, para evitar perdas, conflitos, as mulheres acabam escondendo ou minimizando os seus verdadeiros sentimentos. Ou seja, se a mulher está conhecendo um cara que ele é mais conservador, ele vai sim ali para evitar justamente a perda daquele parceiro ou para evitar alguns conflitos, ela vai esconder que ela teve um passado promíscuo, ela vai minimizar, né, situações que aquele cara não iria gostar. Ou seja, ela vai mentir sobre coisas que ela deseja e sobre sentimentos que ela tem diariamente, simplesmente para ter algum ganho ou para não ter nenhuma perda. Outra mentira muito comum com relação às mulheres é mentiras relacionadas à aparência, né? Geralmente as mulheres podem mentir bastante sobre a sua idade, sobre seu peso e outros aspectos físicos que para elas são bem interessantes. E elas podem, né, mentir dessa forma sobre a aparência dela para se sentir melhor com elas mesmas ou para ela ter uma proteção de imagem. Ou seja, se ela falar que ela é gorda ou então falar que ela é velha, ela sente que ela vai sofrer, né? A imagem dela vai sofrer um certo dano. Logo, ela prefere mentir sobre questões de idade
ou de peso, ou simplesmente não falar esses aspectos. Outro ponto que você vai perceber que muitas mulheres mentem é sobre as questões de experiências de relacionamento ou sexuais. Principalmente, né, em questões de flerte, em questões de relacionamento, no sentido de quando a mulher está conhecendo o cara, ela pode simplesmente mentir sobre a quantidade de parceiros que ela teve, que é justamente, né, essa minimização sobre as relações sexuais que essa mulher já teve. Ou seja, se a mulher já se relacionou com mais de 15, 20 homens, é óbvio que ela não vai dizer esse número, ela vai dizer 5, vai dizer 3, vai dizer 7, porque ela sabe que questões sexuais pesam muito no psicológico masculino. Outra mentira muito comum que as mulheres costumam fazer é mentiras de conformidade social, porque justamente para que ela se encaixe em certos grupos sociais, ela vai mentir sobre os gostos dela, sobre experiências, sobre opiniões, simplesmente para ela ser aceita socialmente. É muito comum, né, mulher estar em um grupinho, quando ela sai do grupinho, ela começa a cortar as mulheres que estavam naquele grupo, porque justamente naquele momento ela queria participar daquele grupo por conta de N possibilidades. Logo, ela tende a fazer isso. Ela, quando está no grupo, ela finge que pensa igual às outras, ela finge que tem gostos parecidos, teve experiências parecidas, para que ela seja aceita socialmente e tenha ali ganhos por conta dessa aceitação. Os últimos dois pontos que eu acho interessante é a questão da omissão de informações. Geralmente, muitas mulheres, ao invés de mentir, elas acabam optando por omitir informações. Ou seja, se você pergunta com quantos caras ela se relacionou, ela vai simplesmente mudar de assunto, ela vai simplesmente fazer uma pergunta de volta para você para justamente omitir essas informações que ela percebe que são relevantes para você. E o último ponto é a questão de proteção social, né? Proteção pessoal, para proteger justamente a imagem dela, para evitar julgamentos sociais, ela acaba mentindo sobre alguns aspectos que ela percebe que são relevantes para você. Ou seja, ela, para se proteger, ela vai simplesmente mentir, dizendo que ela gosta de você, ou então mentir em qualquer situação, simplesmente para que ela não tenha um dano. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário falando sobre algum ponto que eu esqueci. Ou se você quiser que eu fale uma parte 2 desse vídeo, digita aí parte 2. E é isso, até o próximo vídeo e é nóis.